Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários, Fiagros e Fiinfras. E hoje a gente vai falar aqui do Fiagro Imobiliário, Fiagro de Crédito Rura 11. Então a gente vai ver algumas informações importantíssimas, fundo que bateu abaixo dos R$ 9 nessa queda generalizada que a gente tem visto aí no mercado. Então, vamos ver aqui algumas informações importantes do fundo, né? Como é que foi o desempenho dele, que não quanto ele anunciou de provento, teve algum problema, será que vai piorar, será que vai manter? Vamos ver se tem alguma informação nesse relatório de setembro, né? Fundo aí que é, né, um fundo que a gente tem aí uma boa avaliação em relação a quem investe. Eu tenho ele em carteira, né? Então vamos ver aqui como é que o fundo está desempenhando, se teve algum problema aí no fundo, né? Os fundos de crédito têm certas nuances, né? Que tem ali um impacto muito maior quando o assunto é especulação, né? Economia e começa a alta da Selic, os fundos de crédito normalmente são os primeiros a serem impactados, sendo para positivo ou para negativo. Então a gente vai ver algumas informações importantes. Fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo. Se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça. Beleza? E eu vou deixar a setor gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e o link do nosso grupo do Telegram. Vá lá, se inscreva lá. Em curta distância, converse também com outros investidores. Vamos lá então, vou falar aqui do Fiagro Imobiliário Rura 11, fundo que investe nas cadeias produtivas do agronegócio, né? O fundo que tem um alvo de rentabilidade, a gente sempre destaca aqui, né? CDI mais 3 a 3,5%. E é um fundo que investe em CRAs, tem LC, né? Pode investir em LCAs, Fiagros, FDICs, cotas de Fiagro, né? Então o fundo aí basicamente investe em CRAs. Fundo que está com a cota patrimonial aqui, né? Dentro das informações gerais, R$ 10,04, mas no mercado esse valor aqui já era. Fundo em outubro despencou, como outros fundos também, principalmente os fundos de crédito despencaram no mercado, né? Os fiagos não foram diferentes, tá? Também teve um impacto e hoje o fundo fechou, hoje não, né? Essa semana o fundo fechou abaixo dos R$ 9. Hoje eu comprei cota do fundo a 8,85, né? Baita preço aí para quem quer entrar no fundo, né? E eu estou aproveitando para baixar meu preço médio, né? Então, atualmente o fundo está com 86 mil cotistas, né? Segue aumentando o número de cotistas e aqui a gente vê patrimônio líquido do fundo 1,6 bilhão e anunciou 10 centavos por cota, manteve ali a distribuição de 1% sobre a cota patrimonial, né? Dividend yield de 12,66%. Sobre a cota de mercado aqui, 12,89. Lembrando que a cota de mercado fechou aqui a 9,85. E é um fundo na base 10, né? Só para poder lembrar. Bom, o Rura ele fala aqui que encerrou então 100% alocado, né? Tudo tranquilo, né? Parágrafo padrão. Não tiveram alocações na carteira no mês, não tiveram alocações, então o fundo não se movimentou esse mês, né? É apenas um exchange CRA solúvel, 0,5% do PL do fundo. Então ele fala aqui a respeito de algumas atualizações. Três casos aí do fundo, esse Concetini. Então o fundo tem uma exposição de 3,3% no patrimônio aí do fundo alocado nele, né? Um produtor rural, então está com dificuldades financeiras. Então o fundo tem uma participação aí, não é pequena, né? 3,3%. O fundo aí está, né, mais próximo aí buscando alguma solução em relação a essa liquidez, né? Para o fundo não perder a operação, né? Então o fundo aí tem algumas garantias, né? Ele fala aqui que tem a garantia de alienação fiduciária das terras, que cobre 130% do crédito que o fundo tem aí cedido para esse produtor, né? Então, o fundo se o fundo não conseguir fazer qualquer tipo de negociação ali para poder verificar amigavelmente as questões financeiras, vai acabar aí alienando essa terra, né? Para né, fazer jus aí a garantia que o fundo tem em relação a essa operação. Então, vamos acompanhar.
Não é à toa que o fundo está caindo no mercado, não é apenas a queda alta da Selic. A gente vê que alguns fundos estão com algum tipo de problema. A gente tem visto o XPCA caindo mais ainda. Hoje eu comprei XPCA quase R$ 7, 7,30 mais ou menos. E o XPCA também tem um problema de crédito ali, né? Então, o fundo caiu bastante, mercado precificando. Assim também como o Rura 11, mercado precificando o fundo para baixo, né? Não é à toa, tá? Portal Agro é outro também, está com exposição aqui de quase 1%, né? 0,9% do PL, Portal Agro, e entrou em recuperação judicial. Esse aqui é o grande problema, né? Porque acaba que tem muitas questões ali que o fundo acaba que o credor fica paralisado, né? Esperando uma decisão da justiça se vai receber, quando vai receber, se vai entrar na recuperação judicial. Então é algo que não vai depender do fundo somente em executar as garantias, né? Ele fala aqui que na estrutura eles contam com 30% de subordinação da cota sênior, e atualmente tem uma carteira de recebíveis ali de 114% do saldo devedor do CRA, né? Mas eu acho que com relação a essa recuperação judicial, né, acaba ficando um pouquinho mais complicado o fundo executar qualquer tipo de coisa, né? Vai ter que esperar, o que ele fala aqui, ó, vai ter que esperar o pedir essa recuperação judicial ser aí homologada, se o fundo vai entrar nessa homologação ou não. A Agrocim é outro, então o fundo tem esse caso aqui também, é um produtor rural, pediu recuperação judicial também no final de 2023, o fundo ainda segue então aí, esse representa 1% do fundo, e ele fala aqui que assinou a venda do crédito 96% do valor atualizado, então o fundo está aqui até está caminhando, né, para algum tipo de recebimento em relação ao saldo devedor. Então a gente vai acompanhar, tem muitas situações aqui, são 3 situações, a tendência aí com a alta da Selic é esse cenário dos fundos de crédito piorarem, tá? Porque isso aí impacta diretamente nos resultados. A alta da Selic impacta diretamente nos resultados das empresas, né? E o tomador de crédito é o que mais sofre, né, com relação a isso. Então a gente provavelmente ainda vai ter alguns casos aí, ou muitos casos, de empresas pedindo recuperação judicial em relação aos seus saldos devedores, tá? Então tem muitas questões aqui, não vou ler todas. Vocês baixam o relatório, faz essa leitura aqui, é o fundo defendendo a questão da política também aqui do fundo, né? Então depois você baixa essa parte para poder fazer uma lida, tá? O que a gente vê aqui no mercado das commodities, né? A soja teve a primeira alta, marcou a primeira alta da soja depois de 3 meses. A gente vê aí basicamente as commodities caindo, né? Tem acompanhado em outros fundos aí, mas no mês de setembro foi bom para algumas, né? No mercado internacional, principalmente da soja e do milho, teve uma pequena alta. Também o outro foi o algodão, né? Depois de 5 meses seguidos de desvalorização em Nova York, apresentou uma reação em setembro com uma alta de 3,9. Então, outro também aqui que aumentou um pouquinho. E o boi gordo também seguiu, ele fala aqui que seguiu o comportamento de alta das outras commodities aí, praticamente aumentando também no mês de setembro, tá? E aqui a gente vê o açúcar etanol ainda em patamares aqui de queda, né? Em relação à produção, realmente também no Brasil muito prejudicada pelas queimadas, né? Então, muito complicada aí a relação também da cana-de-açúcar, tá? Mas setembro foi um mês de recuperação, né? Uma sobrevida aí para alguns preços que estão em queda praticamente no ano inteiro, beleza? Bom, e mais para baixo aqui tem o retorno, a DRE do fundo, né? Rendimentos e retorno. A gente vê aqui que no mês de setembro o fundo teve receitas com CRAs e CRIs de 16,8 milhões de reais, receitas com caixa, rendimento de caixa, né, 300 mil reais, e outros rendimentos, outros resultados, 4,2 milhões, despesas de 3,4 e um resultado de 17,9%. O fundo acumulou um pouquinho aqui de resultado, ó, praticamente aí 1,2 centavos, fundo acumulando esse resultado e repetindo a distribuição de 10 centavos por cota, que já foi um baita resultado aí, acima de 1% de distribuição. Bom, o que a gente verifica aqui, então, o fundo então, manteve os mesmos 10 centavos de agosto, né? Teve aqui bons resultados, distribuiu menos do que o resultado
do fundo no mês. Então acumulou ali para futuras quedas, né? Vamos dizer assim. O fundo também, lembrando que os fiagros não tem aquela regra, aquela obrigatoriedade de distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. O fiagro não tem essa obrigatoriedade, tá? Como os FIIs têm. E o que a gente verifica aqui é que a rentabilidade do fundo foi de 13,64% nos últimos 12 meses, 2,58% acima do CDI. E aqui a performance mensal, né? A cota patrimonial aqui teve uma performance de 1,22%, a cota de mercado caiu 1,01% e o CDI foi de 0,83%, né? Bem estabilizado ali, mas o fundo pela cota patrimonial ali uma valorização de 10%. E aqui, para encerrar, né, a gente fazendo um comparativo, atualmente, dentro do portfólio do fundo, ele está rentabilizando maior do que a meta do fundo, que é CDI mais 3 a 3,5%. O fundo está com CDI mais 4,1%, um duration de mais de 2,3 anos. E aqui mais para baixo a gente vê que é um fundo bem diversificado em relação à exposição, tá? A gente verifica que são vários segmentos, né? Vários segmentos aí do agro. Está mais alocado, claro, aí na cana-de-açúcar, né? Produtor rural, máquinas e equipamentos, mas a gente vê que tem uma distribuição, uma diversificação bem interessante aqui. E dentro também da exposição por tipo de garantia, a maioria é a alienação fiduciária das terras, né, a captação ali dos recebíveis, né, e a alienação fiduciária da terra e recebível, né, que acaba juntando os dois, são os principais garantias que o fundo tem em relação a qualquer tipo de inadimplência. Atualmente ele está com 62 devedores, 19 segmentos, né, que a gente viu lá em cima, e apenas 20% estão dos todos os devedores, né? 5 devedores compõem aí 20% do PL. Então, a gente verifica que o fundo então está com uma diversificação interessante em relação também aos devedores. E dentro do portfólio de investimento, a gente vê que o fundo tem uma diversificação interessante. É um fundo que investe principalmente pelo CDI, tá? CDI é o principal indexador. Tem alguma coisa de IPCA aqui, acho que tem até de dólar também, se eu não me engano. Não, né? Tem dólar também, mas né, preponderantemente a gente vê a exposição em relação à indexação pelo CDI. Então, uma alta da Selic acaba beneficiando o fundo em relação aos seus recebíveis, mas uma manutenção dessa alta acaba prejudicando a quem paga o fundo, né? E acaba a gente vê vários problemas em relação a isso. Acaba sufocando os tomadores de crédito. A alta da Selic acaba sufocando esses empreendedores, esses produtores, e acaba que muitos aí pedem falência, recuperação judicial, entram em inadimplência, e o que a gente pensa que acaba sendo bom por um lado, acaba sendo ruim pelo outro, que a ponta onde remunera o fundo, né, pelo valor emprestado, acaba não tendo como pagar por conta do caminhão de juros que se paga num financiamento. Bom, então é isso aí. Essas são as atualizações do Fiagro Rura 11, fundo que paga seus rendimentos aí já no quinto dia útil, né? Por isso que eu tenho fundo, também acho interessante. O fundo anuncia no último dia útil do mês e paga já no quinto dia útil, logo no início do mês. Você pode até investir em outros fundos que nem anunciaram os proventos e aproveitar também, né, o rendimento de outros fundos aí que anunciam sexto, sétimo, oitavo dia útil, né, do mês. Pode ser até uma estratégia também interessante, beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.